Bom dia. Espera aí, só um segundo. E aí, gente, tudo bom? Tudo bom também. Bom, me apresentar, né? Meu nome é Isabelle. Tenho 20 e poucos anos. Quase 20 todos. É isso aí, vocês me conhecem. Gente, eu vim falar para vocês de um tema. Aquele tema ali, ó. Olha que legal. Não servo amigo. É um tema que quando eu recebi eu fiquei assim, tá, esse tema ele é meio óbvio do que eu vou falar. Que a gente tem que ser amigo de Deus, a gente tem que buscar uma amizade com Jesus, certo? É meio óbvio. Graças a Deus é óbvio que daí eu não vou precisar falar especificamente disso. Porque isso, você buscar uma amizade com Deus, você buscar uma intimidade com Deus, é um fruto que vem da sua oração e da sua busca. Sabe, a intimidade com Deus, ela vai vindo conforme você for buscando. Para a gente ir descascando este tema, eu quero que você reflita e tenta definir a palavra amizade em uma palavra. Karina, o que significa amizade para você em uma palavra? Companheirismo. Companheirismo. Mateus, amizade em uma palavra. Não vale. Parceria. Parceria. Marcelo, amizade em uma palavra. Amor. Amor. Japa, amizade em uma palavra. Confiança. 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 Pensar. Amiga, amizade em uma palavra. Confiança. Confiança, isso. Gente, quando a gente vai pensando na amizade que a gente conhece, vai surgindo um monte de palavras que dá para definir. Porque a amizade do homem com o homem, ela existe em vários pilares. Confiança, companheirismo, amor, parceria, reciprocidade. A gente não consegue ser amigo uma parte só, precisa de uma troca. Quando a gente vai definir a amizade do homem com o homem, existem muitos pilares, e eu fiquei pensando sobre eles, mas o catecismo fala que a amizade com Deus, ela se baseia, ela tem muitos pilares, esses pilares acontecem, mas eles se baseiam por causa de um fundamento único, é o alicerce da amizade com Deus. A amizade de Deus com o homem, ela se dá por meio da fé. Aquela fé que é o alicerce da vida de toda a relação do homem com Deus. É a vida dos santos, é a nossa vida que a gente está aqui dando o nosso eis-me aqui hoje, está dando o nosso sim. É a vida do pessoal lá do Antigo Testamento. Aquilo que liga o homem com Deus, ela se baseia em um fundamento imutável, inanulável, não sei, mas não dá para mexer. E o fundamento da amizade de Deus com o homem é a fé. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus, está lá no final da Bíblia, depois das cartas de Paulo. Hebreus 11, versículo 1. Amém, misericórdia? Misericórdia. Não, vamos brincar. Quem que escreveu Hebreus? Quem que escreveu Hebreus, Karina? Quem que escreveu Hebreus, Karina? Tá, vamos perguntar para outra pessoa que a Karina está se escondendo. Quem escreveu Hebreus, Raquel? Paulo? Quem escreveu Hebreus, Mateus? Não se sabe. Ninguém sabe quem escreveu Hebreus, gente. Olha que legal, um homem desconhecido escreveu Hebreus, porque Hebreus é uma carta ao povo judeu, onde aquele povo, eles estavam querendo meio que abandonar a fé em Cristo. Aí, esse homem muito maravilhoso, ele vai lá e escreve esta carta, e essa carta é riquíssima. Amém, misericórdia? Amém. É um capítulo um pouquinho grande, então eu vou pedir para vocês prestar atenção no que a gente vai ler agora. No versículo 1 vai falar assim, eu não sei como que está o seu título, mas o título da minha Bíblia está assim, Heróis da Fé. No versículo 1 vai estar assim, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver.
Vou repetir isso para fixar no seu coração. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Vamos guardar essa palavra. A fé foi com que o pessoal conseguiu agradar a Deus. A aprovação de Deus. Às vezes a gente fala de uma amizade com Deus e a gente pensa numa coisa muito superficial. Mas a amizade de Deus com o homem, ela se consiste no homem agradar a Deus. E isso só se dá por meio da fé. Lá no versículo 3... É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. No versículo 4, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi pela fé que Abel agradou a Deus. Não foi pelo tamanho da sua oferta, não foi pelo que ele ofertou, mas foi pela fé que redigiu aquela oferta. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Foi pela fé que Enoque foi arrebatado ao céu. Ele não chegou a morrer, ele estava com medo da morte. O Senhor o arrebatou. E foi por meio da fé que ele conseguiu essa aprovação de Deus. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso, ele já havia agradado a Deus. Versículo 6, gravem isso no coração. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensam os que procuram conhecê-lo melhor. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. E com fé, se a gente tem fé que Deus existe, a gente tem fé que Deus existe do jeito que nós conhecemos, que é o Todo-Poderoso, e que todas as coisas acontecem conforme a palavra que Ele determina. Então, a fé e essa crença, às vezes mimada, que a gente tem, que não é muito alicerçada na verdade, elas não combinam. A gente precisa ter fé naquilo que é verdade, que a palavra de Deus, ela determina todas as coisas. Versículo 7. Foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e a sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que veio pelo meio da fé. Eu fico imaginando, vou dar uma pausa aqui, e eu fico imaginando assim, a amizade louca que Noé tinha com Deus. Noé, ele acreditava que a palavra de Deus era realmente aquilo que redigia a vida, que quando tá, igual a Gabi uma vez falou, e eu fico às vezes pensando, o Senhor olhou para Noé e falou assim, constrói uma arca. Noé olhou para aquele sol de rachar mamona. Imagina se Noé tivesse deixado para começar a construir a arca quando já estava cinza o tempo. Não ia dar tempo. A fé que Noé teve foi uma fé que, assim, que às vezes a gente é acusado de louco por ter essa fé em Deus, nas coisas que Ele fala, nas coisas que Ele determina. Noé, acreditando e sabendo que a palavra de Deus que determinava todas as coisas, ele começou a construir a arca. E assim ele salvou a sua família e achou graça diante de Deus. Versículo 8. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Pela fé, ele morou como estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido. A fé de Abraão é uma coisa, às vezes, que eu fico pensando assim, que ela é totalmente baseada num amor. Deus, ele prometeu uma terra para Abraão. Só que antes, Abraão, ele saiu e viveu como estrangeiro naquela terra que ele sabia que era dele. É uma fé e uma confiança na providência, porque Abraão saiu do seu próprio país e foi andar por aquelas terras que ele já havia ganhado por promessa, como estrangeiro, morando em barraca com Isaac e Jacó. Lá no versículo 9, novamente, pela fé, ele morou como um estrangeiro na terra que Deus havia lhe prometido.
Viveu em barracas com Isaac e Jacó, que também receberam a promessa de Deus. Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu, que tem alicerces e que não pode ser destruído. No versículo 11, que eu acho, assim, particularmente um dos mais bonitos, foi pela fé que Abraão se tornou pai. Embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus ia cumprir a promessa. Assim, de um só homem, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Lá no versículo 13, todos esses morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas. Vou dar uma pausa aqui. O que fala nessa parte, né? Que esses homens, que eles foram tão, assim, redigidos ali pela fé em Deus, pela confiança na palavra de Deus. E aqui ainda fala assim: todos eles morreram cheios de fé. Não receberam as coisas que Deus havia prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa dela. Esses homens, eles não receberam as coisas que Deus tinha prometido, porque a coisa que Deus prometeu é uma nova, perfeita, agradável, inquebrável aliança. Nós que viemos, somos esse povo depois de Cristo, nós vimos com os nossos olhos a aliança perfeita de Deus que está ali, ó. É a cruz, a aliança perfeita e a promessa perfeita que a gente vê depois de Cristo. Este povo, eles ficaram contentes por causa dela. Existe, às vezes, né, a gente também pensando assim sobre o tema, não servo amigo. O que eu posso entender sobre isso também? O que o Senhor me levou a refletir? Antigamente, antes de Cristo, o pessoal, eles seguiam a lei de Moisés. Vocês lembram disso? Que estava escrito na Torá, que eram leis que a gente conhece. Depois de Cristo, Cristo veio e falou: eu sou a lei de Moisés. Então houve uma mudança. Tanto que Jesus ele começou a fazer os trabalhos no sábado, coisa que na lei de Moisés não podia. O que é a diferença? A diferença é que antes de Cristo, o Senhor, ele tinha escrito as coisas que agradavam a Ele, porque a gente não era capaz de as ler no coração. Após Cristo, a gente começa a entender a vontade de Deus no coração e se cumpre aquilo que o Senhor falou para a samaritana, que chegará um tempo que a gente adoraria em espírito e em verdade, a gente adoraria no coração e não precisaria mais de uma lei para falar aquilo que é agradável a Deus. As leis ainda são agradáveis a Deus? Sim. Mas após o Espírito Santo, quando o Senhor Jesus ele fala assim: eu vou morrer e é necessário que eu morra para que o auxiliador venha, a gente começa a ler as leis de Deus no coração. E o Espírito Santo de Deus ele é tão bom e ele é um espírito de liberdade que a gente, por debaixo dessas leis, a gente começa a ter uma liberdade que só o Espírito Santo de Deus traz. E a partir dessa liberdade a gente é impulsionado a uma caridade. As leis de Deus, ser amigo de Deus. Tem uma passagem muito legal em Gálatas, que eu nem ia trazer, mas eu vou trazer. Que Paulo ele fala assim, que o Senhor Jesus ele veio, ele nasceu de uma mulher, cresceu sob as leis de Moisés, estava por baixo das leis de Moisés, para ele poder salvar aqueles que estavam condenados pela lei. Aquele povo que ainda não lia as palavras de Deus no coração, o Senhor veio e cresceu debaixo da lei para resgatá-los também. Após o senhorio e o auxiliador vir, a gente, que é esse povo depois de Cristo, que viveu e viu desta aliança perfeita que Deus fez e cumpriu, a gente é capaz de entender a voz de Deus, de ler no coração. E lá em Mateus também está escrito que o Senhor nos torna amigos e um amigo, ele conhece aquilo que está no coração de Deus. É aí a nossa chave da amizade com Deus, ela se consiste em uma coisa fundamental que a gente não pode continuar. E não é que nem que a gente não pode, é que a gente não consegue continuar quando a gente não entende que a nossa amizade com Deus, ela se dá no fato de uma fé única e exclusiva ali na cruz. A gente tem que ter fé nesse sacrifício perfeito e a gente tem que ter fé nessa liberdade que o Espírito Santo nos impulsiona a entender as coisas de Deus no coração. E assim como este povo que eu venho falando aqui,
Isaac, sei lá o que eu falei, Jacó, Moisés, ainda não falei de Moisés, Abraão, Noé, a gente tem que ter uma fé infindável de que mesmo que a gente vá para as terras distantes, mesmo que a gente vá andar como peregrino nessa terra, a gente é herdeiro de uma promessa, e uma promessa que se realizou e se cumpriu, e está ali, e todo domingo a gente comunga dessa promessa, e todo domingo a gente comunga desta verdade. Lá, seguindo este versículo, ainda no 13, no finalzinho vai falar assim, que eles não viram a promessa, mas eles a viram de longe, ficaram contentes por causa dela. Este povo que o Senhor colocou, né, lá antes, no Antigo Testamento, eles não viram o Cristo vindo, eles não viram o Cristo morrendo pelos nossos pecados, nos proporcionando salvação, crescendo debaixo da lei para salvar aqueles que estavam debaixo da lei. Ele não viu o Cristo descendo no inferno e resgatando as almas que estavam no inferno, mas eles a viram de longe, porque eles acreditavam na palavra de Deus, eles sabiam que era a palavra de Deus que determinava todas as coisas, e se o Senhor falou que aconteceria, irá acontecer. Então, só da promessa, tantos e tantos anos antes de Cristo, eles se alegraram de tal forma, que olha o que esse povo fez. Seguindo este versículo, e declararam que eram estrangeiros e refugiados, de passagem por este mundo. Era uma alegria tão grande em confiar numa palavra de Deus, porque eles sabiam que a palavra de Deus determinava todas as coisas, que eles ficaram alegres a ponto de olhar para os seus próprios sofrimentos, olhar para a sua própria missão, para a sua própria vida, para a dificuldade do seu tempo e falar que eles eram peregrinos nessa terra. Desta terra, a gente tem que entender, igual este povo, que a gente não leva nada. Esse povo, ele tem uma fé que eu me lembrou muito Paulo quando ele fala, tudo é perca comparado ao que de fato vale a pena, que é conhecer Jesus Cristo. Então este povo, eles ficaram felizes de tal modo, só pela palavra de Deus, que viria isso daqui, que viria essa paixão que nos leva à loucura, uma paixão que beira a loucura, que às vezes a gente não entende, e eles ficaram alegres de tal modo, que eles declararam sobre a vida deles, que eles eram peregrinos nessa terra, e que eles buscavam um lugar. No versículo 14 vai dizer assim, e aqueles que dizem isso, mostram bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Isso daqui é uma coisa que cabe para a gente. A gente tem que entender, sou Jesus, você que está entrando na equipe de serviço, você que está regressando à equipe de serviço, você que está renovando o seu sim a Deus, você tem que entender que você tem uma chance de voltar. Se quiser, você é livre. Mas o que nos impulsiona é esse amor, que às vezes ele mexeu tão forte na nossa estrutura, que a gente não tem mais como dar um passo para trás. A gente tenta sair. Olha, quantas vezes eu falo assim, meu Deus, é meu último sábado vindo do grupo, Tatiana e Gabriela que se vire, que lute. Mas não dá. Uma vez que o rio flui no nosso coração, não existe mais. E não é a gente que se convence, é o Espírito Santo que convence a gente. E é uma graça de Deus tão grande derramada sobre o nosso coração, que a gente chega e a gente fala assim, Senhor, sou peregrino nesta terra. A gente tem que entender, às vezes a gente tem que parar de olhar, às vezes, né, ficar olhando assim, ó, às vezes o nosso problema tá porque a gente só fica olhando para baixo e dando volta. Às vezes a gente tem que erguer o olho, fixar o olho num caminho que a gente tem para trilhar, porque o nosso lugar é o céu. E a gente tem que ter certeza disso, a gente tem que ter uma fé alicerçada, uma amizade com Deus alicerçada na fé, que é o fundamento da amizade de Deus com o homem. Seguindo ainda neste versículo, né, voltando aqui o versículo 15, só para a gente fixar, não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Versículo 17. Foi a fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Vamos só entender esta fé que Abraão teve e que
que ela possa ser inspiração para a gente também no nosso caminhar com Deus. Abraão, o Senhor ele tinha falado: Abraão, você vai ter tantos descendentes como as estrelas do céu e como os grãos de areia da praia do mar. Abraão, velho, carcunda, Sara, pior que ele, parecendo um maracujá, e Abraão falou assim: tá bom, Senhor, se o Senhor determina, vai acontecer, eu vou ter. E o Senhor fala para ele assim: a sua descendência ela vai vir de Isaac, você vai ter um filho e a sua descendência numerosa vai vir de Isaac. Abraão, beleza, Senhor, vamos viver. Isaac vem, aí Deus do nada: Abraão, está na hora de matar Isaac. Eu fico imaginando assim, imagina, o Senhor ele te dá uma promessa, ele cumpre esta promessa e ele retira de você a promessa, a fé vai continuar? Às vezes a gente é tão mimado, às vezes a gente fala assim: não, Senhor, o Senhor já me deu. Mas a fé é isso de acreditar que é a palavra de Deus que deu vida. Abraão, ele sabe por que ele entrega Isaac? Porque, ainda vai falar aqui, vou até ler aqui para ficar bonitinho. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaac é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E, por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Abraão, sabendo que o Senhor ele não pode, a verdade de Deus ela é inviolável. Deus ele não vai ser falso consigo mesmo e ele não vai ser falso na promessa dele com o homem. Então, Abraão, sabendo que a sua promessa vinha de Isaac, mesmo assim ele abriu mão de Isaac, porque ele sabia que a palavra de Deus que determinava todas as coisas. E uma vez dito que vinha de Isaac, veio de Isaac. Seguindo no versículo 20, foi pela fé que Isaac prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordem sobre o que deveria ter feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer às ordens do rei. Versículo 20, vamos só refletir esse 23. Os pais de Moisés tiveram ele num tempo onde o rei lá, eu esqueci o nome do rei, mas ele estava falando assim que era para matar os meninos, as crianças. E os pais de Moisés, eles esconderam e todo momento confiando na mão forte de Deus sobre a vida deles. Vou esconder meu filho. Quando deu 3 meses, já não estava mais dando para esconder. Aí os pais de Moisés colocaram ele num cestinho e vai rio afora. Confiando, e olha que louco, eu não sei onde que eu li, mas estava escrito que os pais de Moisés, eles tinham confiança de que uma família rica achasse Moisés, porque daí eles não precisariam matar. Moisés no cestinho dentro do rio, quem encontra ele? A filha do faraó. Filho do faraó o criou. Então, olha esta fé de acreditar nessa providência divina, a ponto de colocar o seu filho amado num cestinho e saber que quem cuida dele é Deus e a mão de Deus está sobre ele. É uma fé assim que às vezes faz a gente... A fé, gente, é o fundamento da esperança. Quem tem fé não perde a esperança. Lá no versículo 24, foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha do faraó. Ai, gente, olha que lindo esse versículo 25. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Então Moisés, ele cresce, e ele, tido até então como filho da filha do faraó, de uma família super importante, ele se retira daquilo e começa a querer sofrer pelo povo de Deus. No versículo 26, ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. E que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Moisés, ele tem, assim, ao seu dispor todas as riquezas do Egito. Imagina aí você na sua vida, você ter tudo aquilo que você quer, tudo. Mas ele considerou de uma graça muito maior e de um valor muito maior sofrer pelas coisas de Deus.
Isso me lembra muito aquela frase de Santa Teresinha, quando ela diz assim, que tudo é graça. Isso me lembra muito Paulo, novamente, quando ele vem e diz pra gente que ele considera tudo perda. Moisés, ele encontrou numa intimidade da amizade com Deus, baseada numa fé que ele tinha na palavra de Deus, um tesouro que estava dentro dele, não estava mais para fora. E é essa fé que a gente é convidado a servir. Essa fé que a gente é convidado a ter quando a gente entra numa equipe de serviço, né, no caso de hoje, no Eis-me Aqui, quando você oferta os teus dons para Deus, você tem que entender que dentro de você existe um tesouro muito maior do que todos os tesouros do Egito. Tudo aquilo que você pode ter para fora da igreja, que você tenha muita coisa, que você seja muito próspero, mas sempre considere perda a respeito do que realmente vale a pena, que é esta perfeita, boa, agradável aliança, concreta aliança que se realizou, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Lá no versículo 27, vamos seguir assim: foi pela fé que Moisés saiu do Egito, sem ter medo da raiva do rei, e continuou firme, como se estivesse vendo Deus invisível. Isso é um convite a gente viver a nossa vida de servo, a nossa vida de membro da igreja, com firmeza. Sabe, às vezes, eu não vou falar para você que não vai ser difícil, vai ser difícil. Mas a gente precisa seguir com firmeza, porque a gente tem que ter certeza, a gente tem que ter os olhos fixos na recompensa, assim como Paulo diz. A gente tem que ter os olhos fixos no nosso lugar, que é o céu. A gente tem que considerar nessa terra tudo perda. Moisés, ele seguia como se ele visse um Deus invisível. E é isso, o que a gente cristão tem de diferente deste mundo. A gente precisa seguir sabendo que tem um Deus que nos guia. Lá no versículo 28, vai continuar assim: pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue a porta das casas dos israelitas, para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos dele. Foi pela fé que Moisés, ele começou a celebrar a Páscoa, e olha o plano de Deus. Depois da Páscoa, ela viria ser para a gente o tempo porque a gente refletia a salvação e a paixão de Jesus. Ele mandou marcar com sangue a porta, porque naquele tempo lá, estava passando um anjo da morte e matando todos os primogênitos da família. Aí a gente entra numa reflexão também. Isa, mas como assim o Senhor permitia que o anjo da morte vinha matar o pessoal? Aí a gente começa a dar de cara com os nossos próprios sofrimentos. Vocês já se pararam para pensar assim uma vez na vida? Tipo assim, se Deus é bom, por que acontece coisa ruim? Já ou não? Eu já. E por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro? Eu vim todo domingo na missa, faço parte da equipe de serviço, estou aqui renovando o meu sim, estou aqui dando o meu sim, querendo entrar com fervor para a igreja. Por que existe sofrimento? Quando eu estava me refletindo sobre isso, e eu estava com muita vergonha de estar tendo com essa reflexão, porque eu fiquei assim, nossa, velho, pelo amor de Deus, né? O que você está pensando? Mas veio de encontro para mim uma frase de São Tomás de Aquino que eu não me esqueço, e eu espero que vocês também não se esqueçam quando vocês começarem a olhar para o sofrimento de vocês e se debater com aquilo. São Tomás de Aquino, ele vai falar assim, que Deus, soberanamente bom, Ele não permitiria que nenhum mal acontecesse na nossa vida se Ele não fosse poderoso o suficiente para fazer resultar o bem daquilo. Voltando àquela frase de Santa Teresinha, tudo é graça. Voltando também, tem uma frase também em Romanos que Paulo fala assim, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você se der de cara com o seu sofrimento, quando você se der de cara com aquela dificuldade que você está passando, inúmeras etapas da sua vida, em inúmeros, lugares aqui no seu dia, no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, dentro de uma vida nova, às vezes, que você começou a ter, dentro do seu ministério, principalmente dentro do seu ministério, quando você se der de cara com os sofrimentos e com aquilo que te tirou da sua essência, não se revolte com Deus, considere tudo graça, porque todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não são as coisas boas. Não é só as coisas boas que cooperam para o meu bem, as coisas más também. Elas me fazem a crescer, elas me tiram me chacoalha, me tira do lugar de conforto, me faz chegar no meu limite, porque a minha fé,
ela precisa testar os meus limites. A amizade com Deus, ela testa os meus limites. Então continuem, perseverem. Não achem que a vida é injusta. Quer dizer, achem que a vida é injusta. A vida é injusta, graças a Deus a vida é injusta. Se fosse justa, era a gente que estava ali. Se fosse justa, era eu pregada naquela cruz, era você pregada naquela cruz. Então ergue a mão para o céu e agradece a injustiça da vida. Os sofrimentos fazem a gente crescer. Vem de Deus o sofrimento? Não, mas Deus, Ele é poderoso para fazer resultar o bem. Eu não sei o que você passou, a sua história, para você dar o seu sim aqui, para você voltar para a igreja, para você, sei lá, começar a sua caminhada na igreja. Eu não sei. Deus sabe de onde Ele te tirou, mas eu sei de onde eu vim, e eu sei do buraco que Deus me tirou, de todo o sofrimento que redigia a minha vida, e eu sei que eu considero agora tudo perda, porque eu achei um tesouro. Eu achei um tesouro dentro da minha alma que eu achava que não existia. A gente tem que chegar nesse nível de amizade com Deus, de ter uma fé alicerçada que a palavra de Deus, ela redige todas as coisas, e que se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Não existe dúvida. Fé não é, eu acredito. Não, fé vai acontecer, cara. Olha o que Deus falou. Deus falou que Abraão ia ter filhos a partir da descendência de Isaac. Mas Deus está me pedindo Isaac de novo. Mano, vai. Deus falou, não falou? Deus é o Deus do impossível. A gente tem que parar com essa forma de deixar qualquer pedra no caminho fazer a gente repensar o nosso sim. E eu não estou falando só dentro do grupo. Estou falando dentro de uma vida de cristão, uma vida de igreja. Isa, eu não estou com tempo. Mano, você tem tempo porque você prioriza. Isa, eu não... Fulano me irrita. Ixi, olha o tanto que nós é. Vocês acham que todo mundo aqui vive 1000 maravilhas? Odeio todo mundo, inclusive o Gabriel, que mais me irrita. E eu vivo o dia inteiro com ele. Mas você ter uma amizade com Deus alicerçada na fé, você ter uma amizade com Deus alicerçada no amor, você ter aquela amizade com Deus que você sabe de onde Deus te tirou, e de tudo que Ele falou se cumpriu, e de tudo que Ele falou vai se cumprir. A nossa força, ela está em Deus. Não acha que os nossos sofrimentos a gente vai superar pela força do nosso braço. Gente, pela força do nosso braço, a gente não... Eu levanto um altarzinho de 2 quilos sofrendo. Mentira, levanto de 5 quilos, tá? Voltando aqui. Versículo 29. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando chegaram os egípcios, tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Versículo 32. O que mais eu posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Versículo 33. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Vamos lembrar só do exemplo de Davi, que eu acho assim muito maluco, porque quer dizer realmente que a gente vai lutar com todos os nossos sofrimentos, todos os nossos obstáculos, a gente vai lutar e a gente vai vencer. Porque a cruz, ela é a imagem da paixão de Cristo, mas ela quer dizer uma coisa em sua essência, que é a garantia de vitória. Jesus, ele ressuscitou, então ele venceu a morte. Não tem como o mal vencer o bem. É sempre o bem vai vencer o mal. E isso aconteceu na cruz e a gente não pode negar. Então, é garantia de vitória. A fé, ela faz a gente ganhar batalhas inteiras. E eu fico assim pensando como é difícil, às vezes, para os nossos olhos humanos aceitar isso. Estava pensando nesse negócio de Davi, né? Que eu e as meninas, a gente está rezando o Salmo faz 3 anos. Uma hora a gente vai terminar. E eu fiquei assim, cara, Davi, que massa. Porque Davi era louco. Aí eu fiquei pensando assim, a Jessiquinha, tamanhozinho dela assim, tipo, lutando contra o Dedé. E tipo, Davi ganhou. Meu, Davi ganhou. Dá para imaginar a Jessiquinha e o Dedé lutando e a Jessiquinha ganhar? Eu consegui acreditar. A fé, ela é a certeza, a fé é ter certeza no mistério da cruz, que garante a nossa vitória sobre as dificuldades.
Continuando no versículo 33. Pela fé eles lutaram contra nações inteiras e venceram. Fizeram o que era concreto e receberam o que Deus lhe havia prometido. Fecharam a boca de leões, apagaram incêndios terríveis e escaparam de serem mortos à espada. Eram fracos, mas se tornaram fortes. Foram poderosos na guerra e venceram exércitos estrangeiros. Pela fé, mulheres receberam de volta os seus mortos que ressuscitaram. Outros foram torturados até a morte. Eles se recusaram ser postos em liberdade a fim de ressuscitar para uma vida melhor. Neste versículo 35, ele vai nos mostrar um outro lado da fé. Até então a gente falou das vitórias, as vitórias que o povo que tem fé, de uma amizade com Deus, intimidade com Deus, ela nos leva. Porque é uma vitória vista olhos humanos. Olhos humanos, como que a gente vê uma vitória? A Jéssica ganhando o Dedé. No catecismo vai estar escrito assim: a fé é certa, pois ela se funde na palavra de Deus. Este versículo 35 para frente, ele faz a gente entender este outro lado da fé, onde o pessoal ele se morreu, torturado até a morte. João Batista, cabeça servida numa bandeja de prata. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo no final, discípulo depois, rasgado no meio. Sabe, a gente que morreu, gente que passou por aquele martírio, porque eles consideravam que era muito, mas muito melhor sofrer pelas causas de Cristo. E no catecismo vai ter uma coisa que gravou assim no meu coração, e eu espero que grave no de vocês também. A fé, ela é a certeza da palavra de Deus, e dentre 10.000 dificuldades não sequer tem uma dúvida. Eu fico imaginando agora a vida daqueles que foram amigos de Jesus até a morte, aqueles que tiveram uma fé em ação até a morte. Eu fico imaginando assim, sei lá, Santa Teresinha que levou ela aos 24 anos, pedir para o Senhor para ir para o céu, porque lá ela faria muito mais pelo reino de Deus. Eu fico imaginando São Francisco que se dispôs de tudo que ele tinha e viveu uma vida baseada na sua pregação, pregava a verdade. E quando chegou um tempo que São Francisco não tinha mais quem queria ouvir as coisas que ele falava, ele foi pregar para os bichos. Eu fico pensando nessa fé alicerçada, nessa amizade, nessa intimidade que esse pessoal tinha com Deus, que eles consideraram tudo como perda. Aqui vai falar assim: outros foram torturados até a morte. Eles recusaram ser postos em liberdade, a fim de ressuscitar para uma vida melhor. No versículo 36, alguns foram insultados e surrados, e outros acorrentados e jogados na cadeia. Eu não ia falar disso, mas eu vou falar disso. Hoje é o 3º domingo do tempo comum, e hoje o Papa Francisco intitulou como Domingo da Palavra. Estava falando para a Michelle antes, eu estava vendo uma pregação do Monsenhor, faz muito tempo, que ele fala assim que vai chegar um tempo em que falar de Jesus vai ser muito difícil. Vai chegar um tempo que vou vir pregar para vocês, eu não vou estar aqui, vocês de livre e espontânea vontade. Vai chegar um tempo que a gente vai ser perseguido de novo. Vai chegar um tempo, e por isso, enquanto a gente ainda tem este tempo, procurem crescer na palavra de Deus, procurem crescer numa amizade com Deus, para vocês não ser mais servo, mas você ser amigo de Jesus. Chegará um tempo, isso não é eu que estou falando, é o Monsenhor, e eu acredito nas coisas que aquele homem falava, que vai ser difícil falar de Jesus, que a gente vai voltar a ser perseguido. Por isso eu falo, prepara o teu coração para as coisas de Deus. Se você quer entrar para o serviço de Deus, e eu estou falando sério, você quer entrar para o serviço de Deus, prepara o teu coração para a batalha. Prepara o teu coração para achar que morrer de martírio vale a pena. Prepara o teu coração para ter uma fé, a fé assim num ponto que você vai considerar tudo perda. Para chegar num ponto de uma fé que você vai estar preso, na prisão, pelado. Você não vai ter um livro para fazer companhia para você, como foi Paulo, mas você vai ter uma fé que você vai ser capaz de escrever sobre paz e alegria para aqueles que estão libertos. Procurem uma intimidade com Deus que, alicerçada na fé, ela dê frutos.
Procurem ser felizes nos sofrimentos. Procurem considerar tudo graça. Procurem considerar que todas as coisas elas cooperam para o teu bem. Todas as coisas, não são só as coisas boas. Para de ser mimado. Para de querer sempre passar a mão na sua cabeça. Corre atrás com os teus pés. Corre atrás com a tua graça. Com a tua garra. Você tem um lugar no céu e eu não posso trilhar o caminho por vocês. Ninguém pode. A gente tem que entender isso. A salvação, ela é individual. Mas a gente vai junto, que junto é mais fácil. Mas a salvação, ela é uma escolha diária tua. A amizade com Deus, ela é uma escolha diária tua. O Drico, uma vez, deu uma formação que eu não me esqueço, que ele falou assim, vai para o céu quem quer. Quem não quiser, não vai. E eu fiquei assim, então beleza, chegar lá na hora, eu vou falar, Senhor, eu quero ir para o céu. Beleza, eu vou para o céu. Mas aí o Drico fez uma pergunta que eu levei um tapa na cara, que ele falou assim, o que você vai fazer no céu se você não adorou Deus em vida? Você vai achar que você vai chegar lá e vai ser o quê? O céu é uma adoração contínua a Deus. A gente vai chegar no céu e a gente vai ficar adorando continuamente. Se você não gosta de fazer isso em vida, se a gente não gosta de fazer isso em vida, o que a gente vai fazer no céu? Bom, fica com essa reflexão aí pelo resto da vida de vocês, igual eu tô. Vamos voltar aqui seguindo. Versículo 37. Outros foram mortos à pedrada, outros cerrados pelo meio e outros mortos à espada. Andaram de um lado para o outro, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Eram pobres, perseguidos e maltratados. Versículo 38, para a gente encerrar este capítulo. Andaram como refugiados pelos desertos e montes, vivendo em cavernas e em buracos na terra. O mundo não era digno deles. Palavra do Senhor. O mundo não era digno deles. Eu fico pensando, né, quando eu estava lendo isso aqui, refletindo, eu fico pensando assim, Nossa Senhora, né, que é o nosso exemplo maior de serviço, o nosso exemplo maior de serva, aquela que foi, o Adriano falou isso também, que ela foi tocada em todas as células de Maria, tinha um toque de Deus, e por isso ela era chamada agraciada. E eu fico imaginando assim, Maria, aquele exemplo de serviço, aquela fé que sustentou o sim dela, que nos trouxe salvação. Maria, ela é corredentora com Jesus. O sangue que a gente toma na Eucaristia é o sangue de Maria, só tinha o sangue de Maria correndo nas veias de Jesus. Maria, ela é corredentora e ela, para ter esta missão e como uma humana sustentar uma missão deste tamanho, ela tinha uma fé que ela não duvidava em nada que Deus falava. Maria, eu nem sei se ela estava grávida já, mas foi lá no templo e o carinha falou para ela assim, Maria, você vai ter o seu coração como se tivesse 7 espadas de dor transpassando. Você imagina isso? Eu não sei. Maria, ela teve o chamado dela e ela aceitou de tão boa vontade para Deus, ela aceitou viver aquele martírio, né, a vida de dificuldade. Ela aceitou ver Jesus. Olha isso, gente. Maria viu Jesus açoitado na cruz. Maria ficou ali. Eu fico lembrando daquela cena lá do Paixão de Cristo, o diabo olhando fixamente para Maria, e Maria olhando fixamente para ele, porque ela sabia que a missão dela era aquilo, ó, bater de frente com o inimigo. Uma menina de 14 anos, que falaram para ela que o coração dela ia ser transpassado por 7 espadas de dor, nem lembro quantas espadas. Mas o coração dela é sangrador. E ela continuou fiel. E ela continuou fiel. E ela continuou fiel. E hoje declarada rainha das nações, rainha do universo. Eu fico imaginando a fé que Maria tinha na palavra de Deus. No cumprimento do amor de Deus. E se tivesse dado tudo errado depois que ela tivesse Jesus? E se ela tivesse sido ali perseguida, morta? E aí? Aí eu lembro de outra frase de Santa Teresinha. Gente, eu fico pesquisando as coisas do santo que eu acho muito massa. Mas Santa Teresinha, ela tem um diálogo com Jesus, que ela fala assim, Jesus, eu te amo tanto, mas eu te amo tanto, que se não existisse um céu, eu ia te amar até no inferno. Aí Jesus, muito lindo, fala para ela assim, Teresinha, se o céu não existisse, eu faria um só para você. É uma confiança no amor de Deus, é uma intimidade no amor de Deus que faz a gente ter esperança na vida, porque a fé, ela é o alicerce da esperança. A esperança não é confundida, mas a fé, ela é provada pelo nosso sofrimento, a fé, ela é provada pelas nossas ações diárias e pelas nossas escolhas diárias. Fé, gente, não é uma coisa que eu falo, que é um sentimento.
tem um sentimento aí que a gente fica, nossa, tô com fé hoje. Mas é uma coisa que é ação. Fé, ela é ação. O Espírito Santo, ele é ação. Lá no catecismo, aí, né, beleza, estava lá pensando nisso, né? E eu pensei assim, Senhor, tá, a gente vai fazer um encontro de ex-me aqui, e eu preciso falar sobre fé, sobre ter fé em você, mas isso, no que entra? Como que eu posso colocar para esse povo sobre a equipe de serviço? Sobre entrar para um ministério específico. E, gente, vou fazer um parêntese aqui. Entrar para um ministério específico. O ministério, eu queria já falar isso no ex-me aqui para eu não precisar falar durante o ano. Não é por escala. O seu ministério, aquilo que você é chamado, que Jesus, ele deixa claro no nosso coração. Não vamos ser teimosos. O Espírito Santo de Deus, ele é movimento. O Jesus deixa claro no nosso coração. E a partir do momento que a gente segue aquilo que Jesus fala, a gente precisa ter noção de que a gente não está sendo escalado para ir cantar, a gente não está sendo escalado para vir pregar, para vir decorar, a gente não está sendo escalado para ir numa intercessão um domingo, 7 horas da manhã, mas a gente está sendo chamado. Porque dentro de nós há um tesouro, dentro da nossa essência, dentro da nossa personalidade, dentro do modo que Deus nos criou, que a gente precisa colocar isto em ação, isto é a fé em prática. Eu fico imaginando se Moisés, se quando Deus falou para ele, Moisés, vai lá, lidera o povo do Egito, porque você, sei lá, tem uma essência de líder, o pessoal vai te entender. Se Moisés falar assim, ai Deus, eu quero ficar aqui, filho da Faraó, e tô cheio de dinheiro aqui, eu quero ficar aqui, mas eu te amo. Eu fico imaginando se Moisés tivesse dito não ao chamado dele. Eu fico imaginando se Noé tivesse demorado para dar o sim ao chamado dele de construir a arca, se ele fosse começar a construir quando o tempo já estava nublado. Eu fico imaginando se Maria, ai meu Deus, nem consigo imaginar que Maria era muito perfeita para fazer um negócio desse. Mas eu fico imaginando se aquele povo, que às vezes não está na Bíblia, e aqueles santos que não foram canonizados. Imagina se Santo Agostinho não tivesse se convertido. Gente, Santo Agostinho é massa demais. Ensina a gente. Se São Tomás de Aquino tivesse dito não ao chamado dele. Entendam que ministério é uma casinha do seu chamado. Sabe, é uma tenda do seu chamado. Então, conforme você der o seu sim para Deus, der o seu sim dentro daquilo que Deus te chama, dá o seu melhor e age com fé, uma fé fundada, porque daí vocês vão encontrar uma amizade verdadeira com Deus. Lá, daí beleza, né? Estava refletindo pensei assim, Senhor, o que mais? E ele me deu uma coisa do catecismo. Eu anotei assim, que ele fala assim, passar da condição de servo para amigo significa que o Espírito Santo nos inclina a agir espontaneamente através da caridade. Fiquei assim, entendi nada. Fui ler Gálatas, Filipenses, li um monte de carta de Paulo, e o que eu posso resumir para vocês é que o Espírito Santo, a partir do momento que ele se coloca sobre nós, depois de uma fé alicerçada em Deus, uma fé que traz, o Espírito Santo, a gente passou da condição de servo, que a gente precisa ficar lendo as leis lá para obedecer as coisas que Deus fala, mas a gente começa a entendê-las no nosso coração, a gente prova deste espírito de liberdade, porque o Espírito Santo de Deus, ele traz a liberdade, e a gente começa a ser impulsionado para a caridade. Ou seja, a nossa fé e o nosso chamado, ele consiste numa coisa muito específica, igual é a amizade com Deus. Existem muitos pilares e muitas essências da amizade, mas existe uma coisa fundamental, que é dar-se pelo irmão. A fé e a amizade com Deus, ela gera em nós um espírito de caridade, ela gera em nós um espírito de amor ao próximo, cada um à sua maneira. Tem gente que ama abraçando, tem gente que ama de uma forma mais dura, mas é a fé alicerçada em Deus, a amizade alicerçada na fé, ela produz em nós um espírito de caridade, porque é preciso a gente fazer pelo outro. Então, meu irmão, minha irmã, que você que vai entrar, regressar, dar o seu sim novamente, entenda que o seu chamado, ele se consiste em dar a vida pelo outro. O seu chamado, ele se consiste em usar os teus dons pelo outro. O seu chamado, ele se consiste em interceder pelo outro, independente do seu ministério. Ele se consiste em pedir pelo outro.
Esse povo que a gente leu aqui em Hebreus, esse povo tudo fez pelo outro. Os santos, quando eles têm aquela amizade com Deus, amizade que, nossa, meu Deus, se consiste em dar a vida pelo outro, se consiste em interceder pelo outro, em sair e pregar para salvar o outro, não para si. A gente tem que entender uma coisa da amizade com Deus, que é preciso falar, mas a gente não pode ter uma amizade com Deus voltada os olhos para nós. A minha oração, ela tem que parar de ser: Senhor, me ajuda a pregar, Senhor, me ajuda a cantar, sei lá, tudo eu. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, Isa, você vai pregar lá, sei lá na onde. Jesus, é tudo por você, o que eu falo? Traz. É igual uma pregação do irmão Samuel Maria, que ele fala uma coisa que eu fico assim, é verdade isso. A nossa oração para Deus, ela tem que ser assim: Senhor, manda aquele povo que o Senhor falou que eles se converteriam por mim. Manda aquele povo, Senhor, que eu vou estar pronta para seguir o que o Senhor fala. Às vezes a gente vai ser tido como louco. Às vezes vão olhar para a gente e falar assim: você está construindo uma arca, mas está sol. Às vezes a gente vai ser tido como louco quando a gente caminha nos caminhos de Deus, e quando a gente sabe, e quando a gente age conforme a palavra de Deus, que dá vida a todas as coisas. A gente vai ter tido como louco. A gente vai ser... Não sei se acontece com vocês, mas comigo bastante. Nossa, hoje eu tinha aniversário do meu sobrinho. Tenho certeza que minha irmã está brava comigo, que eu estou aqui. A gente vai, às vezes, se afastando, sabe? Porque as pessoas não vão entender o nosso chamado. Às vezes, nem a gente vai entender o que impulsiona a gente. Mas é uma amizade alicerçada na fé. Para a gente finalizar, antes que o Wesley me bate, eu fiquei pensando assim... Eu fiquei pensando num exemplo de amizade para trazer para vocês. Já estou indo, Wesley, calma aí que eu falo muito. Mas eu fiquei pensando num exemplo de amizade, como ser um amigo e como interceder pelo outro. Um monte de gente massa demais, e me pegou demais as cartas de Paulo. Porque Paulo, ele está lá ferrado, e tem um par de cartas dele que ele chega e fala assim: mas eu agradeço a Deus, a Timóteo por estar aqui comigo, eu agradeço a Deus, a Tito por estar aqui comigo. Deus sabe que Deus não vai te levar, Timóteo, Deus não vai te levar, Tito, porque Ele sabe que se Ele te levar, eu vou ir por água abaixo. É uma amizade que Paulo tem com Deus, mas também com os seus, que impulsiona ele a escrever esperança para o outro. Então é esta amizade com o outro e esta intercessão pelo outro que a amizade com Deus nos leva a ter. Nos leva a gente no nosso pior momento, como servo, como filho, como esposa, marido, irmão, pai, pai. Mas naquele pior momento a gente ser capaz de escrever sobre liberdade. Aquele pior momento a gente ser capaz de escrever sobre alegria. A gente naquele pior momento, Paulo pelado na cadeia. Gente, misericórdia. Pelado na cadeia. Que não tinha um rato para fazer companhia para ele. Mas aquele homem que encontra em si uma alegria a fim de escrever para aqueles que estavam livres sobre a liberdade de Deus. É esta amizade que a gente precisa ter com o outro. Cada um à sua maneira. Cada um à sua maneira. Eu sei que aqui no Sou de Jesus a gente tem grupos de amizade, mas que a gente se relacione com o outro. Cada um à sua maneira, mas com a verdade infundada na fé. E todas essas coisas que eu falei, elas só acontecem por causa de uma coisa. Porque o Espírito Santo de Deus, ele desce sobre nós e ele traz. Não é pela força do nosso braço, mas é pela uma graça especial que Deus derrama sobre nós através do Espírito. Que nos impulsiona a caridade, que nos impulsiona a ver o milagre do mar se abrir, o milagre do... sei lá que milagre que eu falei aqui da arca, o milagre... É o Espírito Santo de Deus que nos faz olhar para este futuro e falar assim: Senhor, nesta terra eu sou peregrino. Senhor, eu sou teu amigo porque eu tenho uma fé infundada. Senhor, Senhor, se não existisse um céu, eu ia te amar no inferno. É este Espírito Santo de Deus que causa em nós sei lá, a gente fica impulsionado a amar a Deus sobre todas as coisas. A gente fica impulsionado a escrever sobre a liberdade. A gente fica impulsionado a pegar a dor do outro e às vezes colocar no lugar das nossas. É o Espírito Santo de Deus. Onde o Espírito Santo de Deus, ele está, todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não só as coisas boas. Todas as coisas. É necessário que a gente tenha este olhar para o Espírito Santo de Deus.
este olhar para aquilo que Deus fala acontece. É necessário que a gente tenha uma amizade com Deus muito íntima, mas sobretudo alicerçada na fé. Amém? Vamos ficar de pé. Vou convidar você a este primeiro momento, refletindo essas coisas que foram ditas, fechar o teu olho. Vou convidar você até a colocar a mão no seu coração.